Oi, bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia, Laila. O som tá bom? Dá para escutar bem? A imagem tá certinha? Esperar um pouquinho. Só para esperar o pessoal entrar, né? Das 11 horas. A imagem tá boa, Vivi? Bom dia, vamos entrando. Bem-vindos. Bom dia, pessoal. Vamos chegando, sejam bem-vindos. Esperar só um minutinho para dar 11 horas para a gente começar. Eu vou chamar minha colega. Por enquanto, vou pedir um favorzinho para vocês. Oi. Quanto tempo? Bom dia, bom dia. Oi, gente, vamos entrando. Vai dar 11 horas, né? Tá a nossa live. 11 horas, então. Já vou chamar a Gi, que ela já entrou. Chamando a Gi aqui, enquanto ela entra. Eu já vou me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou a Gisele Luz, sou personal organizer. Trabalho e moro aqui em Joinville, região. Oi, Gi. Oi, Tá me escutando bem? tô te escutando bem, mas eu botei o fone não está funcionando, estranho. Mas eu tô te escutando bem. Então tá, beleza, vamos tocar. Então tá, pessoal, como eu estava falando, né? Sou personal organizer aqui em Joinville. Vou pedir para vocês irem entrando. Aqui embaixo da tela tem um coraçãozinho bem lindo que é para vocês clicarem bastante. Assim o Instagram acredita que o conteúdo dessa live vai ser legal e entrega para mais pessoas. Ou se vocês acharem que tem alguma pessoa que precisa escutar um pouquinho sobre tema de organização em família, também tem um aviãozinho aqui embaixo que vocês podem mandar para essas pessoas, tá? Então, Gi, primeiro eu vou pedir para que tu te apresente e já te agradecer que tu aceitasse aqui o convite para a gente conversar, de Gi para Gi. As Gis vão dominar o mundo da organização. Eu sou Gisele Ramos, eu sou personal organizer aqui em Florianópolis. A gente fez curso juntas, eu e a Gi Luz. E é muito bacana falar de organização familiar. É legal porque a gente tem experiências de família diferentes, eu e a Gi. Eu tenho filho, a Gi não tem. Então acho que vai ser bem. A gente vai poder trazer duas visões diferentes, né, para ajudar nesse momento. Né? Ai, Jesus, isso aqui Isso. é para tudo. Só o segundo aí. Tá muito requisitado? O computador aqui tá gritando. Isso, deu. Oi, Então, volta aí. Então, vamos lá. A gente começou a conversar sobre algum tema que nós duas pudéssemos falar, né? Que fosse da vivência das duas, e acabamos descobrindo que algumas perguntas são um pouco recorrentes, né? Então, quando alguém vai contratar a gente, ou às vezes em roda de conversa de amigo e família, sempre me perguntam, né?
Ai, como é que tu faz para o meu marido entrar nesse clima da organização? Como é que a gente faz para criar as crianças, né? Eu vou pagar uma organização e como que eu vou manter essa organização se a minha família não é tão organizada? E a gente acabou vendo que isso é uma questão para quase todas as POs, né? Então, a primeira pergunta, como você falou, né, que você tem filho, eu não tenho, são duas experiências. Como que foi isso aí para ti na tua família, assim, antes do curso e depois do curso teve diferença? Como que você conseguiu fazer para que a sua família também fosse mais organizada? Ou eles já eram organizados antes? Olha, nós nunca fomos muito organizados no começo, né? O fato de ter tido filhos, de ter vindo trabalhar em casa, me fez sentir, me fez ver a necessidade de alterar de fazer alguma coisa para viver melhor dentro de casa. Eu tenho até o brinco que eu ainda estou criando coragem para eu mostrar uma foto que o meu marido achou no HD. Minha filha era pequenininha, a gente estava cozinhando na sala e no fundo, assim, a minha sala é um caos. Hoje eu olho aquilo e digo, meu Deus, que vergonha. Mas faz parte. E aí, à medida que eu fui sentindo a necessidade de viver melhor, que apareceu a questão da organização, que eu comecei a estudar e eu vi que de fato trazia benefício para a minha vida, eu vi como eu poderia levar esse benefício para outras pessoas também. Então, mudou muito, assim, mudou muito mesmo. E eu percebo isso principalmente na pequena. Na diferença que tem entre eu quando pequena e ela quando pequena. E, Gi, e tu achas que ela aprendeu mais vendo você fazer, né, tendo exemplo, ou você chegou a precisar, digamos, incentivar assim, faz isso, faz aquilo, pedindo para ela fazer? Ou só com as tuas atitudes, ela te vendo fazer, ela já foi meio que seguindo naturalmente, digamos assim? Eu acho que é um conjunto. Não adianta você fazer e você assumir tudo para você. Né? No meu caso, como mãe, eu cuidar de tudo. Então, eu vou estar sendo um exemplo para ela de que tem uma pessoa que faz isso. Mas também não adianta eu dizer para ela, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, e não fazer. Eu acho que é um conjunto de coisas. Você tem que. Isso você mostra para a criança, no caso, você mostra para a criança como faz, e você faz. Né? Você mostra com exemplos. A única questão, quando a gente que eu acho que eu noto muito isso, tanto um cliente em roda de amigo, é que assim, a gente hoje. O que acontece muitas vezes? Não é nem que os pais não pedem para a criança fazer. Os pais pedem para a criança fazer. Mas eles não têm a compreensão de que, lógico, uma criança vai fazer dentro da capacidade dela, né? Adoro exemplo básico, arrumar cama. Uma criança de 7 anos, que é a idade da minha filha, vai levar mais tempo e não vai arrumar a cama dela tão bem quanto eu, chegando lá e arrumando lá. E aí, um monte de vezes, o que acontece? A mãe ou o pai tá correndo, tá com pressa, e assim, não, sai, deixa que eu faço. Aí, pra criança, primeiro, ela não sabe fazer, fica na cabeça dela que ela não sabe fazer, e segundo, tem alguém quem faça. Isso. Então, eu acho que tem que chegar nesse equilíbrio, né, entre o pedir, o fazer e o permitir que aquela criança aprenda a fazer. Eu gosto muito do exemplo de quando a criança está na escola e começa com os primeiros desenhos, que nada mais são do que rabiscos, né? Nenhuma mãe fala assim, nossa, que horroroso que está teu desenho. Ai, que lindo! O que que você desenhou? Porque a gente não sabe o que que é aquilo. Daí ela diz, ai, é a mamãe. E é um risco. E você não fala assim, ai, tá horroroso, né? Daqui a pouco ela desenha uma bola com 3 riscos. Ah, o que que é isso? É a mamãe. Nossa, que lindo! E a criança vai evoluindo conforme a capacidade que ela tem, até ela conseguir fazer um bonequinho e toda mãe acha aquilo lindo,
né? Por que não transferir isso para as tarefas de casa? Então, assim, se ela vai arrumar um brinquedo, se ela vai arrumar uma cama, e aí a mãe ou o pai diz, não, não é assim, não está perfeito, não é assim que faz. De acordo com a capacidade de cada criança, ela vai fazer do jeito que ela consegue, mas ela vai aprender que ela está no caminho certo e ela tem aqueles elogios, ela tem aquela capacidade de fazer aquilo que foi pedido. Concorda, Gi? Plenamente. Eu acho que nunca tinha pensado nessa correlação com um desenho. Vou usar a partir de agora com os meus clientes, posso, né? Claro. Porque é bem isso, né? É uma prática. A gente não. A gente, profissional de organização, quando começou e agora, existe uma diferença. Desde o tempo que você leva para dobrar as roupas, se você está organizando um closet, para identificar o local de cada coisa. A prática, aquele ditadinho básico da prática leva à perfeição. Você tem que permitir que a criança pequena pratique isso. Né? E quanto antes ela começar, mais cedo ela vai se aperfeiçoar. E isso eu vou transferir para o exemplo aqui de casa, que eu não tenho criança, né? Mas eu tenho marido. Então, eu venho de uma família onde a minha mãe é professora, era, né? Ela já está aposentada. E ela tinha muita questão do capricho com os cadernos, com material escolar. E o meu pai tá travando, G. Não, ele deu uma travada só aqui, mas acho que entrou uma mensagem para mim aqui. E o meu pai, eu digo que ele é o senhor das listas. Então, para tudo ele faz lista. Lista de compra, lista de viagem, lista de aniversário. As listas de aniversário dele começam um ano antes do aniversário, né? Então, e, e aí eu cresci nesse meio. E aí, quando você encontra uma outra pessoa, de uma outra família, de uma outra educação, de uma outra família, e você vai morar junto, bate muita coisa, mas também tem muita coisa que destoa, o jeito de guardar as roupas, o jeito de cozinhar, o jeito de achar o que é importante ou não. E muitas vezes não há um diálogo dessas coisas básicas do dia a dia, né? Então, assim, acaba que a mulher, ela quer arrumar o guarda-roupa de acordo com a lógica dela. Só que a Exato. lógica do cérebro feminino é diferente da lógica do cérebro masculino. E eu não estou falando aqui de mulher e homem, eu estou falando de cérebro feminino e cérebro masculino. Porque tem alguns homens que têm um cérebro mais feminino e algumas mulheres com um cérebro mais masculino. Então, uma das coisas que eu sempre falo com os clientes é: você vai me contratar, beleza? Mas na hora de organizar a parte do marido, da criança, do adolescente, eles têm que participar. Não é ela que vai decidir se vai ser doado, costurado, aonde que vai ficar cada peça, porque senão vai ter aquela coisa do marido dizer assim: onde está isso? Eu não estou achando aquilo. Aí a gente abre o armário e está na frente, né? Então a Eu, lógica masculina e feminina é diferente. eu costumo dizer muito que você tem que organizar pensando em quem usa aquilo. Né? Na minha casa, quem cozinha é meu marido. Quem cozinha é meu Na marido e minha quem também. cozinha. Eu faço o café da manhã e mais o almoço, as refeições maiores, quem faz é ele, todos os dias. Eu fui organizar, eu gosto muito de usar exemplos para que as pessoas consigam se identificar. Eu fui organizar o armário e ele me pediu para colocar o sal. Primeiro ele me pediu para buscar um outro pote de sal, tal, troquei o sal e ele pediu assim, não, coloca na prateleira diferente dos temperos. Na minha cabeça, na minha lógica, Gisele, aquilo é uma coisa inconcebível. Pra quê, pô? Mas pra ele funciona melhor. Ele disse, não, eu vejo mais fácil sal. Sal eu uso em toda a comida. Os outros temperos eu vou pensar de acordo com o que eu tô fazendo. Eu olhei pra cara dele e disse, tá, e fiz. Funcionou. Nunca mais tive pote de tempero espalhado pela prateleira. Eu coloquei os dois, logicamente, no mesmo lado. A gente tem um armário, um paneleiro que fica lá atrás do fogão. Nunca. Eu resolvi o problema da bagunça dos temperos através do. Mudando a posição do sal.
né? Então Então assim, precisa. acredito que com adolescentes e com adultos tem que funcionar muito o diálogo, né? Se a gente tem diálogo sobre a parte financeira, sobre o lazer, por que não ter as coisas básicas, né? Não é aquela coisa fixa, porque muita gente acha que a gente vai chegar na casa da pessoa e vai dizer assim, ó, tu tem que varrer a casa toda segunda, quarta e sexta, das 8 às 8h15. Não é isso. Mas assim, não. Quem faz essa tarefa? Quantas vezes por semana? Como que é a rotina de vocês? Por que que tem que varrer de manhã se de manhã é uma loucura? Por que não varrer à noite? Então é conversar entre as pessoas da casa e ver qual que é a melhor opção, né? Eu também gosto de dar exemplo, e aqui funcionou muito a questão do cesto de roupa suja com a tampa, né? Que isso é clássico. Que a mulher abre a tampa e joga a roupa dentro do cesto, e a pessoa do outro lado, ela joga por cima, e ela não consegue abrir a tampa do cesto, né? Então, Tive o assim, ó, mesmo problema. pega a tampa do cesto e joga fora, né? Transforma em outra coisa. Nunca mais eu tive roupa no chão. A roupa tá dentro do cesto porque o basquete rola, né? Então, são coisas simples, mas os dois têm que estar dispostos a ceder um pouquinho, né? Claro. Vou passar para outra pergunta. Posso, Gil? Tu quer complementar? Não, não, é bem isso. Eu tive a mesma questão do ser suja roupa suja, igualzinha. Eu acredito que o cérebro seja bem diferente mesmo. Com relação a essa pandemia aí que a gente está vivendo, né? Então, o que que eu percebo é que tinha muitas famílias que até tinham uma rotina organizada, conseguiam se manter naquela baguncinha saudável que a gente fala, e com essa mudança toda aí do Covid-19, deu uma bagunçada, né? Então, as pessoas têm que ficar 24 horas olhando uma para a cara da outra, tá gastando mais luz em casa, tá gastando mais água, a compra do supermercado ficou maior porque ao invés de almoçar fora, tá fazendo almoço em casa. Isso mexeu com a tua família? Precisar se organizar de uma maneira diferente? Gi, mexeu muito. Eu penso o seguinte, quando uma rotina, acontece algo externo que provoca uma mudança brusca, como é o nosso caso, que estamos agora proibidos de sair de casa, isso, uma mudança em um aspecto da rotina afeta todos os outros, né? Até a minha casa até então estava funcionando redondinha. Até brinquei assim, falei cedo demais, agradeci cedo demais, porque a minha filha acordava, tomava café, ela estabeleceu que ela ia acordar, tomar o café e arrumar a cama dela. Quando deu o baque, que ficou todo mundo trancado, mudou o horário do almoço, porque ela não tinha hora para ir para a escola. Então, o meu marido relaxou o horário de fazer o almoço. E aí mudou. A gente já tinha uma vantagem que nós já trabalhávamos em casa, tanto o meu marido quanto eu. A gente já tem um espaço montado de home office há muito tempo. Então, nesse aspecto não afetou tanto. Mas no restante, você tem uma criança que tem que estudar em casa, você tem que proporcionar que ela consiga estudar sem ter um professor, um tutor, você tem que se concentrar no seu trabalho, mas você não consegue se concentrar no seu trabalho 100% do tempo. Então, no começo foi muito chocante. Foi uma rotina assim muito. Os horários mudam, o horário de dormir, o horário de acordar, mudou todo. Literalmente fez uma bagunça. Aos poucos a gente está conseguindo, agora a gente está conseguindo voltar a estabelecer uma rotina que está longe da rotina que a gente tinha, mas começaram a voltar os hábitos, porque rotina está muito ligada a hábito. Então, se você tem uma alteração brusca de rotina, você altera o seu hábito. Então, você tem que restabelecer a rotina para depois, então, restabelecer o hábito. Então, assim, a gente notou muito aqui em casa, assim, foi muito forte mesmo, assim. Mas é aquela questão do diálogo, você tem que conversar. Tem que sentar e conversar. A grande vantagem, a gente tem um espaço de diálogo bom dentro de casa. Então, isso é natural. A casa vai ficar... Quando você tem criança, uma criança que é super ativa, que vai para a escola e corre, e brinca, e pula, e faz um monte de coisa, ela fica trancada dentro de casa,
vai gerar bagunça. Ela vai levar o brinquedo para brincar na sala e aquele brinquedo vai ficar aí. Mais tempo dentro de casa, além de gerar mais gasto de luz, gasto de água, que eu estava comentando, vai gerar mais bagunça. Né? O que a gente tem que fazer é, aos poucos, restabelecer a rotina para que essas coisas que são usadas voltem para os lugares. Não é Eu não fazer tenho, a bagunça, manter a bagunça, levar a bagunça de volta. eu tenho aqui em casa o que aconteceu é que como o Rodrigo dava muitas aulas à noite eu tinha um escritório só para mim. Então eu fazia toda a minha parte, né, de Instagram, todo o trabalho de pesquisa, tudo, eu fazia à noite. E com ele em casa, ele também quer usar o computador à noite, né? Então, o primeiro impasse que a gente teve foi o uso do computador. Então, a gente começou a estabelecer assim, fica 2 horas, aí tu sai, até porque não é saudável ficar muito tempo, depois eu fico mais 2 e a gente vai trocando, mesmo porque ele está no período de TCC. Então, ele precisa usar bastante, né, para fazer o trabalho dele, graças a Deus está finalizando. E então, esse foi o primeiro ponto, da quantidade de uso de computador e celular para cada um. Que eu acho que muitas famílias têm isso, está perdido, né? Esse tempo de computador e esse tempo de celular que não é estabelecido entre adultos e crianças, porque não adianta a gente querer exigir que o filho não use se a gente também está se tapeando para usar, né? Então, tem que ter aí o jogo de todos eles. Só que eu tenho visto aqui no meu prédio também bastante gente, né? Eu moro em prédio, teve que trabalhar dentro de casa e que não estava acostumado. E o conselho que eu dei é bem aquilo que você falou, assim, ó, de manter a rotina dos horários, pelo menos da alimentação e do sono. Porque quando a gente entra de férias, a primeira coisa que a gente faz é isso, mudar a rotina da alimentação e do sono, né? E aí, quando a gente volta para trabalhar, demora aquele tempinho de adaptar. Então, a gente tem que pensar que a gente não está de férias. A gente simplesmente está trabalhando dentro de casa. Então, o que eu gosto, assim, de dar como exemplo é de manter pelo menos o horário da alimentação e do sono, tentar manter a mesma coisa, né? Sim, manter, adaptar, você ter um. Às vezes Adaptar. não precisa nem ser o mesmo horário. Por exemplo, se você acordava às 6 horas da manhã para ir para o trabalho, levava 1 hora para chegar no trabalho, você pode acordar às 7. Mas você Claro. ter uma rotina. A gente percebeu isso muito com a pequena. E aí, porque a minha filha, ela fazia karatê de manhã, nas terças e quintas, fazia yoga à noite e tinha escola. Quando começou a pandemia, que a gente percebeu que a gente ia ficar mais tempo em casa, que a gente começou a ver que ela estava muito muito aborrecida, estava estranhando a situação, lógico, né? Se nós adultos já sentimos, imagina uma criança, umas crianças. E aí a gente sentou, meu marido e eu, assim, não, vamos tentar fazer com que ela tenha pelo menos os horários dela mais ou menos estabelecidos. Né? Então, o que a gente fez? O meu marido também é karatê, ela faz karatê numa escola, junto com meu marido é karateca. Então ele começou na terça e quinta a dar aula de karatê para ela de manhã. A professora de yoga ofereceu para fazer uma turma via Zoom, né? Então, manter os horários dela de exercício físico. Agora a escola está fazendo aulas online mais longas, então já está mais estabelecido ainda. Então, com isso tudo facilitou que a gente se adaptasse a passar por esse período. Né? Depois daquele baque inicial em que a casa caiu, a gente está conseguindo voltar aos poucos e essa retomada da rotina, né, principalmente, é que a gente aqui em casa é muito ligado em exercício físico. Né? Então, essa retomada de exercício, a primeira necessidade que a gente notou foi com a Heloísa. E aí, depois a gente começou a trazer isso pra gente também. Né? E é bem horário de sono, horário de alimentação, ter uma rotina de sono e uma rotina de alimentação. Não precisa ser a mesma, mas tem que ter alguma. Assim, né, Gi, às vezes algumas pessoas comentam, né, que parece que a vida da personal organizer ela é perfeita, né?
que, nossa, a casa de vocês deve ser assim, tudo no lugar, não se atrasa, todos os compromissos. Só que assim, todas as casas são vidas. E como Aham, qualquer casa vida, sem vida. ela Já tem, disse a ela Pri. tem, ela tem movimento, né? Então, assim, o que a gente tenta fazer é realmente seguir as rotinas de tarefas domésticas, lista de compras, atividades da semana, compromissos, prazos. E isso não é engessar a casa, muito pelo contrário. São nessas questões, através do diálogo, que você vai conseguir mais tempo para as coisas que realmente você precisa. Né? Então, ao invés de eu levar tipo, meia hora para escolher uma roupa, por que não separar no dia anterior? Ou eu saber onde ela está que eu posso pegar mais rápido? Aí eu não preciso acordar tão mais cedo porque eu levo mais tempo para me arrumar, né? Então, assim, com relação aos teus clientes, para a gente já ir finalizando, porque as minhas lives não são de uma hora, eu tento fazer meia hora para ser mais objetiva, né? Mas a gente vai passar Sim. um pouquinho, eu sei disso, porque Gisele fala demais, imagina duas, né? Como que tu ajuda os teus clientes, assim, né? Quando eles pedem, assim, a gente vai lá, organiza a casa, mas quais são as dicas que você faz junto ao cliente para que ele possa realmente manter a família naquele padrão, naquela harmonia da organização? Eu acho que assim, o principal é diálogo. É você conversar com quem usa, né? Eu tenho uma frase que eu brinco que é a dica de ouro. O lugar que você estabelece tem que ser fácil para pegar o objeto e tem que ser fácil de guardar também. Porque quando você quer usar, você vai usar, você tem a intenção de pegar aquele objeto para usar aquele objeto. Quando você acabou de usar o objeto, a tua intenção não é colocar o objeto de volta no lugar, pelo menos para a maioria das pessoas. A tua intenção é ir fazer a próxima atividade que você tem na mente. Então, aquele objeto que você usou, que você não precisa mais usar, quanto mais fácil for dele voltar para o lugar, maior a chance de você botar ele no lugar antes de ir para a tua atividade seguinte. Então, isso você consegue perceber conversando com as pessoas que utilizam o espaço, né? Que é uma maneira de, talvez seja uma melhor maneira de envolver. E tem uma outra que eu adoro, que eu uso muito, que são etiquetas. Nem todo cliente gosta, o cliente diz que fica feio. Quando o cliente mora sozinho, e eu já tive vários projetos de pessoas que moravam sozinhas, eu até disse, não quer colocar, tudo bem, respeito. Quando você está num espaço que é compartilhado por mais de uma pessoa, a etiqueta ela é fundamental. Meu marido é que diz, a etiqueta é a prova de é um remorso. Porque se você coloca, tá lá escrito, armário da cozinha, tá lá escrito, que é um espaço que é usado por mais pessoas, por todas as pessoas da casa. Sim. Se tá escrito lá, copos de vidro, e você vai colocar um prato, no mínimo você vai ter remorso. Então, além de ser visualmente explícito, mas eu sei que é só olhar que tem outro copo ali. Mas às vezes você não lembra. Ou às vezes você está envolvido com. É uma pista visual, mas a letrinha ali te provocando, né? Exatamente. Então tá ali escrito, você não tem que pensar. A gente precisa otimizar o nosso pensamento para as coisas que de fato devem ser pensadas. Então, quando aquilo está escrito, aquilo sai do campo da tua memória para ser visual. Aqui está escrito, ó, copos de vidro. E tem a questão psicológica, que a primeira vez que meu marido falou, eu achei o máximo. Porque eu fiz isso na minha cozinha, foi o primeiro lugar que eu coloquei etiqueta. Foi na minha cozinha. E o meu marido é uma pessoa... Ele era, quando a gente casou, extremamente bagunceira. Muito mesmo. E aí eu fui organizando as coisas, os espaços em comum, o armário dele. O armário dele faz 1 ano e meio que foi organizado de cima a baixo. O armário dele 1 ano e meio está impecável. E ele, que é uma das pessoas mais desorganizadas que eu conheci em relação às roupas, mantém isso há 1 ano e meio. Ele diz, o termo que ele usa não é nem remorso. Ele olha assim, não, dá.
Dá pena de tu chegar e colocar a meia no lugar errado. Tá escrito ali meia, pô. Então, esse fator da etiqueta, além de ser visual, ele é psicológico. Então, ajuda. E eu acho que uma dica também é que a gente tem que pensar que os funcionários da casa fazem parte da família, né? Então, não adianta a gente ir numa casa organizar e quem passa roupa, quem guarda roupa, quem cozinha é o funcionário e a gente não dedicar o tempo para saber como essa pessoa tem a lógica dela. Porque, na verdade, a gente está organizando porque é ela que vai manter essa organização. Então, as etiquetas ajudam muito, porque aí a pessoa, a funcionária fica, vamos supor, de segunda a sexta, e chega no final de semana é a família que vai cozinhar, ou é a família que vai guardar. Então, são muitas pessoas diferentes, com cabeças diferentes, e como no trabalho, se você divide uma mesa de trabalho com outras pessoas, você pode ter a sua bagunça. Mas na hora de sair, tu tens que deixar organizado para a pessoa que vai seguindo, né, que seguinte a você, ter pelo menos o básico ali para ela trabalhar. Então, eu acredito muito que os funcionários da casa, com relação à organização, têm um papel muito importante, né? Não adianta a gente organizar e fazer só com a dona da, por exemplo, o quarto de criança. E quem que guarda? É a babá? É a funcionária, é uma diarista, então todo mundo da casa tem que estar envolvido, né? Então essa questão da etiqueta, ela facilita muito. Realmente, tem muitas pessoas que não gostam, mas hoje a gente tem umas etiquetas que tem um fundo transparente, não precisa ficar aquela etiqueta branca, podemos fazer com outras letras mais fininhas, mas ela ajuda bastante, né? Ela ajuda muito, ela ajuda a marcar. Eu brinco que é o endereço, é o CEP. E assim, né, Gi, por exemplo, eu vejo que cada casa, eu gosto muito de dar o exemplo da tesoura, né? Geralmente as casas têm várias tesouras. Tem uma tesoura para cozinha, tem uma tesoura, de repente, sei lá, para poda de jardim, tem a tesoura da escola, tem a tesoura para cortar unha. E aí, como que a gente guarda essas tesouras? A gente guarda tudo junto na caixinha da tesoura ou a gente guarda cada um no seu cômodo, né? Então foi como você falou. Tem criança pequena, tem risco de pegar essas tesouras. Quem sabe a gente pode guardar todas juntas em um lugar mais alto. Não, eu só tenho adolescente, eu já tenho só adulto. Então, por que não guardar cada tesoura no seu cômodo? Porque se eu estou na cozinha, eu quero a tesoura da cozinha, eu não preciso ir lá no outro lugar buscar. Então, é bem isso que você falou, né? Facilitar tanto pegar aquele material como devolver. Por exemplo, aqui em casa a gente tem pomada para queimadura, né? Casa de cozinheiro. A pomada de queimadura, ela não fica junto com os medicamentos, ela fica na cozinha. Porque aonde que ele vai queimar? Na cozinha. Então ele vai ter que sair até lá no quarto pegar a pomada da queimadura, fica ali. Tem outra na mochila, tem outra na cozinha lá do trabalho, tem pomada para tudo quanto é lado. Mas, assim, graças a Deus ela não é muito usada, mas se precisar, ela tá no local que seja mais lógico. Porque se não tiver num local lógico, não vai voltar. A pessoa vai ficar perdida para onde colocar aquilo, né? É um local lógico e um local de fácil acesso. É bem isso. Mas como é que a pomada. E outra coisa que é legal de enfatizar: na minha casa, a pomada de queimadura fica junto com os medicamentos. Até eu acho que eu nem tenho mais, porque venceu, eu descartei e não cheguei a comprar outra. Mas na minha casa, mas é a minha casa, é a minha lógica, é a minha rotina. Na tua casa, com a tua lógica, a tua rotina, a tua necessidade é outra. Por isso, esse é o personal organizer, porque a gente vai organizar não de acordo com a nossa lógica, mas de acordo com aquilo que funciona dentro do cliente, para quem usa aquilo. E eu vejo muito assim aquela questão, mas pomada não deve ficar na cozinha porque tem alteração de temperatura, né? Como a gente diz que o medicamento não deve ficar no banheiro, perfume. Mas a gente achou um lugar que não fique perto do fogão, que não fique perto da geladeira e que ali ficou legal, tá funcionando. A pomada não mudou a textura, não mudou a cor, então e a gente vai ficar avaliando
Se ela mudar a textura, se ela mudar a cor, significa que ali não é um lugar adequado. Então, eu acredito assim que essa dica de organizar para quem usa, observar que a lógica feminina, né, do cérebro feminino e masculino são diferentes, então que um não pode organizar para o outro, tem que ser uma coisa em conjunta. E as Uhum. etiquetas são grandes dicas que podem facilitar a vida de várias famílias, né? Pessoal, Uhum. tem um coraçãozinho aqui embaixo, ó, curtam bastante, porque daí o Instagram mostra que essa live tá tendo um conteúdo legal e acaba entregando para mais pessoas, tá bom? Aí vocês ajudam aqui a tia Gi. As duas? As duas. Para finalizar, queres dar mais alguma dica, mais alguma coisa? Não, eu acho que é bem. Eu acho que essa questão diálogo, 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 diálogo. E paciência. Eu acho também. A gente está nesse momento, principalmente nesse momento, a gente Sim. está. A rotina mudou, a situação mudou. Então, não se exijam e não exijam das pessoas da casa um, um mesmo grau de. Eu vou confessar, eu tentei, depois daquele primeiro baque na mudança da rotina, né? Eu tentei assim, não, então vou para tudo. Parei tudo, tal. Aí eu assim, não, preciso voltar a me organizar. E eu voltei para a organização que eu tinha antes da pandemia. Eu pirei. Eu pirei, deu uma semana, meu marido sentou comigo e disse: calma, a situação. Uhum. Eu e minha filha aos prantos, a gente quase se engalfinhou. Eu, uma criança de 7 anos, legal, exemplo péssimo, mas enfim. Então, a gente. Por quê? Porque eu tava naquela vontade de que as coisas se mantivessem como elas Do estavam jeito antes que do começo da pandemia. E a situação mudou, nós estamos num contexto diferente. Então, tenham paciência com a família e tenham paciência com vocês mesmos também. Não façam de conta que nada aconteceu, sim. mas Uhum. tentem adaptar a situação. Por isso que eu usei o termo adaptar, porque é um outro momento. Então, assim, tenham paciência. Eu acho que tá, no nosso contexto mais do que nunca. Né? Precisa ter paciência com todo mundo. Quanto mais você conversar e menos você gritar, mais chance tem de manter a organização da casa, de que a casa, de que as coisas se retornem, de que você consiga envolver. A organização não pode ser um peso. Sim. Né? Ninguém está Ela morando não na casa, serve para se ninguém tá prender, morando né? na casa pobre. Não é um presídio, né? Exatamente. Também. Então, eu acho que talvez a única coisa a acrescentar é paciência. Quando a organização vira tortura, ela não ajuda. E a organização é para ajudar. E, e eu lembrei de uma coisa, Gi, que acho que eu vou dar como última dica. É que eu não sei se tu lembra dessa época, acho que tu é mais novinha que eu. Quando a gente estudava, na época de colégio, fazia aquelas. Porque não existia planners prontos, né? A gente fazia uma folha de papel A4, dividia lá o mês e colocava, eu tenho aula de balé, de judô, de inglês, tais datas, tenho prova, né? Aqui, nesse dia, então eu vou estudar, aqui eu tenho uma tarefa para entregar. E eu vejo que hoje em dia isso meio que caiu. As pessoas não fazem mais essa tabelinha. E hoje tem ferramentas no celular, tem computador, tem várias ferramentas, mas também tem o papelzinho, né? E o papelzinho tá ali, tu entra no quarto, tu olha. Então, eu ainda sou muito do papel, eu não sou muito da tecnologia. Eu sei que tu és mais da tecnologia. Mas uma dica que eu acho que eu possa dar, independente se você usa ferramentas mais tecnológicas ou manuais, de fazer o quadro. O quadro da criança de estudo, o quadro do adolescente de estudo, de compromisso, os dos adultos também, por que não? Né? E colocar lazer, colocar tarefas domésticas, pode ser colocado tudo ali dentro. E isso consegue manter a organização melhor. Gi, vou te contar uma coisa. Não, a minha filha chegou para mim há um ano e meio atrás. Até vou gravar o vídeo hoje depois. Vou botar no canal. Há um ano e meio atrás, minha filha me pediu um planner. Eu olhei uma criança de 6 anos, como é que eu vou fazer um planner com uma criança de 6 anos? Eu fiz essa tabela. Ela tem um quadro branco colado na parede que a gente colocou para ela desenhar quando ela era menor.
e ali a parte de cima toda está organizada. A criança, a minha filha, com 6 anos de idade, ela começou a alterar. Ela vai lá, quando tem cada aula que ela faz, tá lá, segunda-feira. Ela tem aula, sei lá, matemática, não sei, aí outra atividade, aí é a biblioteca, aí tem yoga. Aí na terça-feira, karatê, aula de artes. A gente colocou isso no começo, a primeira vez eu escrevi, depois ela mesma já reconhecia as letrinhas, ela estava no começo do processo de alfabetização. E ela assinalava. Pode fazer com figurinha também, né? Pode fazer com figurinha se for uma criança que ainda não souber ler, né? Não é nem tanto a questão de, mas ela vai usar pouco ou ela vai usar muito. Ela vai criar o hábito de organizar, de ver essa organização. E isso funciona desde pequena. No final do ano, ela já colocava que tinha ela assiste um desenho que passava o episódio inédito na sexta-feira à noite. Ela escreveu no quadro dela Miraculous. Então, assim, ela já foi É um desenho infantil. Quem é mãe provavelmente já ouviu falar da tal da Ladybug. Enfim, então ela escreveu no quadro. Você envolver a criança, principalmente criança, com organização, é você incentivar isso de pequeno. Não que vai ser algo muito eficiente ou pouco eficiente. É hábito, criação de hábitos. E para nós adultos também, né? Seja um papel, seja... Eu uso papel, eu uso Trello, eu uso Todoist, eu tenho papel aqui atrás, eu sou das listas também. E eu tento, quanto mais você tirar da cabeça para botar e organizando isso, você torna, de novo, a história da etiqueta, você traz para o campo visual. Então é excelente. Escreva. Tira da memória, gente. A gente força muito a memória da gente. Com tanto de informação que a gente recebe e é bombardeado todo dia, não dá mais para confiar, né, na cabeça. Gi, eu quero te agradecer muito, muito, muito. Gostei muito de conversar contigo. Logo, logo a gente vai estar juntas de novo, né? Esperar passar agora vem comigo. E esperar passar esse vucu-vucu aí que tá acontecendo, né? Te agradeço muito. Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, né? A gente vai tentar deixar a live salva 24 horas aqui. Depois eu vou salvar e jogar lá no YouTube. Vou passar para ti também, né, Gi, se eu conseguir, porque a tecnologia não é muito meu forte. E, gente, agradeço demais a participação de vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem entrar em contato. Quer passar o teu Instagram, Gi? Quero. Organiza cada canto. Fácil, sem ponto, sem nada. Organiza cada canto. Site, Facebook, Instagram, o que for. Só colocar ali Organiza Cada Canto, vai aparecer Gisele Ramos Organiza, que é o meu nome, para você saber que sou eu. E aí segue lá, tem dica também. Tem live também, eu espero que dê certo agora. Eu até brinquei, participei de uma outra live semana passada, eu brinquei que foi na hora que o teu convite e o convite da Lucy, que estava aqui, inclusive, apareceu, oi, Lucy. O convite de vocês duas veio para eu tirar da gaveta o meu projeto de live. Então eu agradeço. E não é fácil, né? Mas a gente vai com medo mesmo, a gente faz. Não tem. Não tem. No mínimo, alguma coisa de bom a gente pode falar. Pra gente pode ser óbvio, mas pode ajudar alguém. E se ajudar uma pessoa, eu já fico feliz, né? É isso aí. Então, gente, agradeço vocês, agradeço, Gi, vou encerrar, tá bom? Beleza. Aí, beijo, obrigada, tá? Eu quero... A foto! A foto? Deixa eu ver se eu consigo... É verdade, eu anotei aqui e esqueci. Deixa eu ver como é que faz. Como que eu faço para desativar o comentário, para tu não ficar com um monte de letra escrita? Deixa eu ver Maria, aqui. agora me pegou. Nem me lembro. Desativar o comentário. Tá, eu vou desativar. Isso, eu ia dizer. Ser tu. Não, por favor, quem estiver assistindo, a gente vai ficar cara estática e vocês batam uma fotinha para nós, tá bom? Vamos lá, então. Alguém marca a gente pra gente ter a foto? Isso, pra gente poder copiar. Vamos lá, então.
Ah! Pronto. Quando a gente fala, as pessoas demoram a receber. E aí a gente fica parada e ninguém bate foto. Quando a gente começa a falar de novo, as pessoas vão bater a foto. Aí sai aquelas caras assim, né? É. Valeu, Gi. Obrigada mesmo, tá? Um beijo. Isso. Fica bem, Beijo, gente. tá? Bom Tchau. feriado. Tá em casa. Valeu, tchau. Falou, tchau, tchau.